Para males extremos, extremos remédios, levado ao máximo rigor, são os mais válidos. Em relação à estrutura dessa frase, assinale a afirmação inadequada. É fogo, né? A banca. O que nós temos aqui no texto é extremos remédios e não remédios extremos. Aí a banca, ela detona o candidato porque ela digita a expressão erradamente. E eu já vi várias e várias vezes a banca fazendo isso. Ela copia de uma forma equivocada e ainda assim não anula a questão. O que conduz o candidato, pediu a inadequada, né? Conduz o candidato a isso aqui está errado, né? Pode conduzi-lo a tentar marcar isso daqui por um erro de digitação, né? Mas vamos lá, vamos entender aqui extremos remédios, tá? Aqui estão dizendo escrito então extremos remédios, tá? Então vamos lá. Ele pede inadequada. Extremos remédios está em correspondência com o termo males extremos. Então vamos lá. Para males extremos, devemos ter extremos remédios, os quais são levados ao máximo rigor, são os mais válidos. Está vendo só? Então, olha só. Para males extremos, extremos remédios. Então, os extremos remédios são focados em males extremos. Então, ele tem correspondência com esse termo? Cara, tem correspondência. Males extremos, remédios extremos. Essa aplicação ela é importante. Então, tem correspondência. Ah, sim. Pediu a inadequada, correto? Então, isso aqui está adequada. Desconsiderando que quem digitou a prova, né, a questão da prova, digitou errado, né? E lá o professor que digitou para a banca digitou errado. Vamos lá. O máximo rigor é uma condição para que os extremos remédios sejam válidos. Vamos então aqui. O máximo rigor é uma condição para que os remédios sejam válidos. Vamos limpar essa tela aqui para ficar melhor. Para males extremos, extremos remédios levados ao máximo rigor são os mais válidos. Para males extremos, extremos remédios, se levados ao máximo rigor, aí sim, eles serão os mais válidos. Está vendo só? Se levados ao máximo rigor, eu consigo compreender a conjunção ser? Se levados ao máximo rigor como condição? Sim, eu consigo entender isso. A lógica, sim. O máximo rigor é uma condição para que os extremos remédios sejam válidos. Se levados ao máximo rigor, os extremos remédios são os mais válidos. Ok. Cabe sim, condição sim. Letra C. O termo são os mais válidos se liga logicamente a extremos remédios. Porque é o predicado. Veja, os extremos remédios são os mais válidos. Esse aqui é o predicado nominal de extremos remédios, que é o sujeito. Os extremos remédios são os mais válidos. Então, há uma ligação lógica. Sim, concordo. A letra D. Se você ficou na dúvida, tá? Agora vamos... Opa. Se você ficou na dúvida, alternativa D. Acabei de botar para você aqui o gabarito, né? Vamos lá. Então, a inadequada. Os termos para males extremos e extremos remédios podem ser trocados de posição sem prejuízo na construção da frase. Qual é a situação aqui? Olha só. A ideia aqui, né, essa construção principal é qual? Olha, extremos remédios é o sujeito. Eles são os mais válidos, ok? E olha só, os extremos remédios, se levados ao máximo rigor, veja que levados, esse particípio, concorda com remédios. Está vendo? Então, se eu troco a posição aqui, lendo agora assim, olha, extremos, para trocar de posição, tá? Ó, extremos remédios para males extremos levados ao máximo rigor. Quem seria levado ao máximo rigor? Os males extremos. É isso que prejudica, entendeu? A estrutura. Extremos remédios para males extremos levados ao máximo rigor são os mais válidos. Não, aí não. Então, os males extremos é que serão levados ao máximo rigor? Não. Então, houve uma inadequação por conta disso, alternativa D de dado. Beleza? Então, olha só. Quem é levado ao máximo rigor? Os extremos remédios. O elemento referente bem próximo. Tá legal? Que nós temos aqui, levados ao máximo rigor,
uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. E esse particípio, ele concorda com o substantivo anterior, com o termo substantivo anterior, extremos remédios. Beleza? As duas ocorrências do adjetivo extremos podem trocar de posição com seus respectivos substantivos sem modificação de sentido. Então, olha só, para males extremos, para extremos males. Para extremos remédios, remédios extremos. Então, extremos males, extremos remédios, é a mesma coisa, né? Remédios extremos, males extremos também, então não há mudança de sentido, tudo bem? Por isso, a alternativa que a gente vai observar aqui, tá? Sem modificação de sentido, alternativa D é aquela que é inadequada, beleza?